Olá pessoal, meu nome é Álvaro Romano, estou aqui no Se Liga, vou chamar o meu amigo André. Chega aí, André. Maravilha! E aí, professor, como é que Tudo tá? bem? Tudo bom? Jóia, prazerzaço te receber Oh. aqui, uma honra. Álvaro Romano, precursor da ginástica natural aplicada. A gente vai falar sobre isso e muita coisa, porque o Álvaro aqui tem muita história para contar, né, Álvaro? Tem uma história grande no jiu-jitsu. Comecei lá em 76 com o mestre Hollis Gracie e dali a gente veio trabalhando todo esse tempo. Show de bola! Então, ó, não tem UFC sábado agora, mas tem uma programação muito bacana aqui no Fight Pass e, claro, né, vamos bater um papo aqui com o professor Álvaro Romano. Se liga! Álvaro, deixa eu te perguntar, eu te conheço já de nome, de te ver na TV e na internet já há muitos anos, né? E eu sempre percebi que o teu nome estava muito atrelado à família Gracie, ao Rickson, ao Belfort. Você é um cara que já vem nessa trajetória, como você falou, desde 1976. Mas o início, você começou a treinar jiu-jitsu com o Hollis, não foi isso? Foi. Eu conheci o Hollis em 75 no Peru numa viagem de surf, que ele surfava também. Coincidentemente, nós moramos na mesma casa. E ali ele me ensinou toda a dieta Gracie, mudou a minha vida praticamente. Ele falou, quando você voltar para o Rio de Janeiro, você vai treinar lá comigo. E nós ficamos numa amizade muito grande. E aí eu comecei a treinar com ele e até a faixa marrom lá, quando ele faleceu, eu estava treinando com ele lá em Copacabana, no Figueiredo Magalhães. Entendi. Então, nessa época você já cursava educação física, já era formado? Como é que é? Ao mesmo tempo, em 77, eu entrei na Universidade Gama Filho, que era uma universidade muito voltada para o esporte. E ali eu comecei a preparação física para a luta, porque eu tive contato com os grandes atletas olímpicos de judô. Então eu comecei a estudar aquela preparação física e levei isso para o jiu-jitsu. Entendi. Mas e aí, como é que surge toda essa história de ginástica natural? Porque eu não sei, e você fala para mim, fala para a galera, você é o precursor da ginástica natural ou ela já existia e você adaptou para a luta? Não, o nome ginástica natural fui eu que criei esse nome. Certo. Não existia nome, então eu comecei a usar isso na preparação física. Eu comecei a treinar jiu-jitsu tarde, com 21 anos. E eu lutava com a galera que já lutava desde os 15 anos. Então eu falei, eu vou tentar equilibrar isso com a preparação física. Então eu comecei a estudar, a utilizar isso no meu treinamento. Certo. Então nada foi programado, eu comecei a utilizar isso no meu treinamento. Nessa época eu morava perto da Praia do Arpoador, eu vim do surf também, então não tinha academia com muitas academias de musculação. Então já era esse treinamento com peso do próprio corpo desde essa época. E eu fui adaptando, eu fui estudando esses movimentos. Eu tenho vídeos na internet treinando há 30 anos atrás, 25 anos atrás, desenvolvendo todos esses movimentos e essas técnicas. Entendi. E esses movimentos, eu espero e gostaria, né, ter a honra de você me ensinar alguma coisa aqui no palco do Se Liga, né? Esses movimentos, eles são... Tem yoga, tem essa movimentação dos animais, tem essa história, então, né? eu fiz umas aulas estudei yoga, porque quando o Hollis faleceu, eu fui buscar outros caminhos, então eu comecei a estudar yoga. Tinha um mestre no Rio que escreveu muitos livros, que era o Hermógenes, a academia dele era na cidade, e eu fui fazer com o professor Orlando Cândido no Rio. Comecei a fazer yoga, aí fiz umas aulas de movimentos animais, só que o jiu-jitsu não é movimentos animais, era mais o treinamento de força, de mobilidade no chão. E esse trabalho eu fui desenvolvendo durante muitos anos. Então, era uma coisa empírica, que às vezes não tinha condição das pessoas me seguirem no treinamento que eu estava fazendo. Sim. Então, eu fui ao longo do tempo desenvolvendo toda essa metodologia. Entendi. Você praticar e possibilitar que outras pessoas normais pudessem te acompanhar fazendo aquilo. Até porque eu imagino que seja um treinamento voltado mais para atleta, no caso de preparação, de repente no primeiro momento, depois Sim, você expandiu isso. E aí você pegou a faixa preta com o mestre Rickson Gracie, depois do falecimento do Hollis. E aí, falando em Rickson, lista aqui pra mim quais atletas que a galera conhece assim, de ponta da luta que você participou ativamente da preparação física. Não, eu peguei a faixa, o Carlinhos Gracie também, eu peguei a faixa marrom com ele uma semana depois que o Hollis morreu. Sim, e depois fui treinar com o Rickson. Então, eu comecei lá atrás com o Murilo Bustamante, Fábio Gurgel, que quando eles, no desafio, 1991, contra a luta livre. Então ali foi interessante, que foi a primeira vez que eu apliquei treinamento mental. Eu me lembro que nós estávamos num hotel, então a gente estava todo mundo ali preparado,
Aí eu pedi para eles deitarem, a gente reproduziu as situações que iam acontecer. Mentalizou ali, Mentalizou. né? E hoje em dia isso é amplamente usado pelos atletas de Eu ponta. usei isso em 91 e a gente não sabia, às vezes, assim, o resultado, né? Sim. Então a gente imaginava dirigindo, chegando no estádio, aquecimento. Então eu comecei ali. E essa experiência toda, esse feedback desses atletas é que foi construindo a minha carreira para eu aplicar e depois trabalhar em lutas assim memoráveis, né? Como aquela do Minotauro com o Randy Couture, né? Então você está falando de Fábio Gurgel, Bustamante, aí agora você já citou o Minotauro, daquela luta emblemática contra o Randy Couture. Vitor Belfort já trabalhou com o Vitor Belfort foi assim, uma das lutas mais importantes, que foi quando ele lutou com o Vanderlei Silva. Uau, aqui no Brasil. São três lutas para mim que eu participei, que foi a luta do Murilo Bustamante com o Tom Erickson. Sim. Essa luta foi interessante, que era 30 minutos. Quando chegou nos 30 minutos, não tinha um vencedor, o juiz falou, mais 10 minutos. Imagina, Se não tá e ele já preparado. tinha lutado 2 vezes. Uau. Então foi uma coisa assim impressionante, uma das lutas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Depois com o Vitor também, que ele teve uma lesão séria na cervical antes de lutar com o Vanderlei. Nós tivemos que ficar fazendo preparação de 6 meses. Aí o Newton Petroni, o Filé, ajudou. Então eu trabalhei muito com ele, muitos anos. E ele foi muito importante para me desenvolver meu trabalho, porque quando eu conheci, o meu trabalho mudou completamente. Eu comecei a entender como trabalhar prevenção de lesões, treinos de recuperação, ali mudou tudo. Então eu falo que a ginástica natural é um detalhe, é um nome. E na verdade o método é o Álvaro Romano, que vem com essa experiência, que cada um tem a sua experiência, né? Um voltado para a luta, outro não. Então ali eu comecei sempre com a luta. Caramba, Álvaro Romano contando um pouquinho da história dele, uma história gigantesca, que a gente vai aprofundar mais no resenha. Fica ligado que vai rolar resenha com Álvaro Romano, e aí vai poder expandir essa história de vida dele, de carreira maravilhosa, que tanto contribuiu para o nosso esporte. Agora, Álvaro, tem desafio. Você tá pronto ou não tá? Eu acho que você que tem que estar pronto. Eu sei, foi uma piada, foi uma brincadeira. Não. Espero que não tenha sido uma piada de mau gosto, você não vai me arrebentar nesse palco, não se liga aqui. Mas eu queria aprender o seguinte, se o senhor me permite, essa coisa da respiração, porque muitas vezes a gente se esquece de respirar. Sim. Né? E às vezes, e isso acontece comigo em alguns momentos da minha vida, eu me dou conta que eu estou fazendo uma coisa, outra, filho, trabalho, aquela coisa, eu paro. Falei, caramba, pausa, preciso respirar. E respirar com diafragma, razoavelmente bem. Mas eu queria aprender a técnica mais apurada, eu queria que o senhor me ensinasse. E, poxa, a oportunidade de quem está assistindo a gente poder aprender diretamente da fonte. Essas técnicas de respiração ninguém criou, foram criadas há milhares de anos, elas vêm, né, de várias técnicas. O que eu fiz como profissional de educação física, estudando a fisiologia, porque tem técnicas de respiração que você não pode aplicar antes de uma luta, que relaxa muito. Então vamos tentar, o desafio hoje aqui, fazer a técnica de respiração que eu utilizo antes de uma luta. Boa. Que é aquela acelerada que eu gosto de abrir a narina aqui para entrar mais ar e sair, ó. Rapaz, cansa. Dá uma cansada, cara. E hoje no meu treinamento, você sabe quanto tempo eu fico fazendo essa respiração? Quanto tempo? Em torno de 15 minutos. Uau, eu fiz 1 minuto aqui, já tô arfando. E outro detalhe, você viu como isso fortalece toda a parte abdominal, paravertebral, que você tem uma ligação do teu diafragma com as vértebras lombares. Então, muitas, às vezes, desconforto, dores nas costas, você consegue melhorar com essa... Eu tenho 2 hérnias, professor. Eu tenho 4. Uau! Então, isso é bom para ajuda você Exatamente, fortalece tudo. Então, gostei. o trabalho de mobilidade, quando você tem algum tipo de lesão, o movimento é que vai curar, né? Certo, sem dúvida. Então, mas o repouso é um veneno, né? Não, e o tipo de treinamento que você faz, hoje se fala muito de mobilidade. Mobilidade é flexibilidade dinâmica. Então, eles botaram esse nome hoje, que é algo que eu venho fazendo ao longo da minha vida. E hoje virou uma tendência mundial, né? Todo mundo só fala nisso aí. Perfeito. Essa, então, é a respiração para o cara ativar o core, né? Que tá na moda essa história do core, de ativação do core. Antes de lutar,
E serve pra quê? Pra você hiperventilar, alguma coisa nesse sentido? ou não? Todos os atletas que eu trabalhei, todos os UFC, eu faço 3 aquecimentos no dia da luta. Uau, 3? 3. Eu faço um de manhã só com técnica de respiração, porque às vezes o atleta está muito tenso e você precisa dar uma acalmada nele. Perfeito. Mas isso você precisa estar muito adaptado a essa respiração, porque tem alguns atletas que relaxam muito com essa respiração. Então eu só aplico ela antes, quando eu venho num camp de treinamento de 2, 3 meses, ele está acostumado a fazer. Então eu faço de manhã e eu procuro manter. Mas o mais importante é você usar a respiração em movimento. Perfeito. Essa aqui faz toda a diferença. Respirar, fazendo um movimento, de repente, de luta, uma esgrima, alguma coisa nesse sentido ou não? Não é necessariamente, por exemplo, você saber soltar o ar na hora certa para aumentar a tua explosão, tua velocidade, teu tempo de reação, que é o que eu vou te mostrar aqui agora. Na hora da ação, então, da luta, você saber aplicar isso. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer Então, aqui, eu vou falar assim, flexão de braço você treina e você faz. Sim. Qual é o tipo de flexão de braço que você faz? Mostra para mim. Olha, Qualquer uma. tá. Pode ser a mais simples. Professor, é o seguinte, eu faço a tradicional, fazia aquela de faixa azul, eu gostava muito de fazer aquela de mergulho, que achava que ficava com um trapezão. Vamos fazer a tradicional. Faz a tradicional. Tá, vamos lá. Tá. Quantas repetições o senhor quer? Não, faz umas 3 só para ver o tipo de flexão. Como você faz geralmente. Tá. Tá? Normalmente. Faz tempo que eu não faço até. Mas tudo bem. Vamos lá. Tá. Então aqui, Tá. certo? Certo. Vai. Tá. Beleza. Tudo bem. Tá bom? Tá. Então deixa eu falar uma coisa. Fique em pé agora. Deixa eu falar uma coisa. O músculo tem memória. Certo. Se você treinar dessa forma lento, você vai ficar lento pro resto da tua vida. Então a coisa mais importante, isso que eu trabalhava com os atletas, eles ficavam muito rápidos, é a variação do movimento. Eu vou te mostrar a flexão que eu faço, como é que é. Tá. Chega um pouquinho só para lá. Então, olha a minha voz, como é que tá normal. Quantos anos, professor? Vou fazer 68. Vou tomar um couro aqui e rede nacional. Olha que interessante, que isso é muito interessante. Imagina o quanto você pode evoluir na sua preparação física. Sem dúvida. Não, se eu chegar assim, 30% com Não. 67, se eu tô radiante. Mas o detalhe é a respiração. Sim. Então, a tendência de todo mundo é fazer dessa maneira. Então, você tem que variar esses estímulos. Tá. É isso porque, graças a Deus, nunca tivemos nenhum resultado negativo nessas lutas. Perfeito. É exatamente isso. Isso potencializa muito. Sim. Então, Procura você... Primeiro você vai... aquela respiração que o senhor Só ensinou pela aqui. boca agora. Porque quando você vai ficando cansado, você produz ácido lático. Você precisa botar para fora. Entendi. E olha, o som é esse. Não é um som curtinho. É. Tá. Primeiro, vê se você... Quer ver? Faz a tua tradicional, só que tenta fazer o mais rápido que você puder. E ó, soltando sempre o ar. O ar, quando entra, ele é automático. Olha só. Ele vai entrar. Não há necessidade de fazer isso. Uma inspiração. Então tenta fazer só a tradicional, usando a respiração. Mas ó, liga esse sistema na tua cabeça e ativa, porque tem gente que vai ficar com esse sistema desligado o tempo inteiro. Tá. Então você pensa assim, eu quero velocidade, tempo de reação, explosão. Vai. Bota o peito no chão, faz ela completa. Pode botar o peito no chão. Isso, ok. Beleza. Poxa, já fiz... Ó, olha aí. Não, Olha aí. Não tô bufando. Não, e olha o treinamento, como é que potencializa bastante. Então tem que treinar dessa maneira. Sim, não adianta você ficar treinando sempre de forma lenta. Sim. Eu vejo, e essa é uma coisa que eu vejo muito. E talvez eu tenha feito mais repetições assim do que se eu fizesse de forma lenta. Fiz mais. Só que aquela outra que eu fiz é a cruzada, aí você tem que ter coordenação. Aquela... Posso sentar? Vamos lá, Fiquei então. curioso. Bota o peito no chão antes de começar. Peito no chão. Sobe, vai. Uma respiração, sobe. Cruza. Outra respiração. Sobe, desce. Exatamente. Tenta fazer rápido e fazer da mesma forma. Entendi. Não perde a qualidade no teu movimento, vai. Excelente, vai. Bota o peito no chão quando você descer. Vai. Acelera mesmo, pode acelerar. Bota o peito no chão, sempre botando o peito no chão. Rapaz, cara, a coordenação Não, surreal. é... E tem Caraca, umas dificulta piores, né? muito.
Tem umas bem piores, entendeu? Tem uma coisa, então isso aí, olha o card que você trabalha. Caraca, já Não, puxou. isso aí então quando você coloca isso num treinamento, eu coloco geralmente 40 minutos antes de começar o treino, perto da luta eu vou retirando e vou só trabalhando a mobilidade. Todos esses atletas que trabalharam comigo melhoraram a mobilidade, a velocidade, a explosão. Então esse é o princípio do treino. Poxa, sensacional. Tô arfando aqui. Muito bom, professor. Muito bom, professor. Prazer, cara. Eu sou Álvaro Romano, aqui do Se Liga. Vamos dar uma pausa para eu respirar um pouco. Bom, nesse break que eu dei para respirar, eu fiz mais uns exercícios e não consegui respirar nada, né? Mas, ó, professor Álvaro, prazerzaço te receber aqui. E olha, eu falei que quero chegar a 30% no 67, mas vai ser impossível, porque o lastro de treinamento do senhor é impossível alcançar. Não dá, só se eu nascer de novo. Muito obrigado, Valeu, tá? obrigado a você, cara. Valeu, galera. Valeu, galera. Esse foi o professor Álvaro Romano, mestre da ginástica natural, treinador de vários casca-grossas. Espero que vocês tenham gostado. Se liga que o resenha vem aí com o Álvaro Romano. Valeu! É difícil conciliar respiração com movimento. É? Vai. Rapaz, gostei desse negócio.